Bom, nessa aula vamos conversar sobre o acidente de trabalho, tá? Que está lá no artigo 19 da Lei 8.213. Então, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7, que são os segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. E essa lesão corporal, essa perturbação funcional, podem causar o quê? Morte ou perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Então, quais seriam as consequências do acidente de trabalho? A morte do segurado. Daí vai se pagar a pensão por morte para os seus dependentes. Tá? Poderia ser a perda da capacidade de trabalho, mas uma perda temporária. Aí se pagaria o auxílio-doença acidentário. Uma perda da capacidade de trabalho permanente. Pagaria, então, aí nesse caso, a aposentadoria por invalidez. Uma redução da capacidade de trabalho. Aí o benefício a ser pago é o auxílio acidente. Então, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Nós vamos ver mais adiante que acidente de trabalho acontece com o empregado e com avulso e também, né, diz aí com o segurado especial. Aguarda-se regulamentação para o caso do empregado doméstico. E eu não tenho mais cobertura acidentária para presos, tá, segurados, né, recolhidos à prisão, nem para médicos residentes. Tá? Proteção acidentária, tendo em vista a possibilidade da ocorrência do acidente de trabalho, é para empregados, avulsos e segurados especiais. Então, a empresa ela é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. E é contravenção penal punível com multa a empresa deixar de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. O Ministério do Trabalho, aqui, né, nós temos hoje Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência Social, tá? Fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas da classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores. Então, o que tem nos parágrafos anteriores? A empresa é obrigada, ela é responsável a usar medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. É uma contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir normas de segurança e higiene do trabalho. A empresa ela tem o dever de informar pormenorizadamente para o trabalhador sobre os riscos da operação a executar e também sobre o produto a manipular. Vamos lá. Bom, o artigo 20 da Lei 8.213 nos diz que consideramos como acidente de trabalho, também é, portanto, acidente de trabalho, são as seguintes entidades mórbidas aqui consideradas, né, como acidente de trabalho. Doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional é aquela inerente à atividade. Quem está naquela profissão dificilmente escapa de contrair aquela dada doença. Tá? O processo de exposição, por conta da execução daquela atividade, acaba, na maioria das vezes, provocando essa doença. É da profissão, é inerente àquela atividade. Já a doença do trabalho, ela é provocada por condições especiais em que o trabalho é realizado. Então, vamos dar uma lidinha aqui. Doença profissional é entendida como sendo aquela
produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. E essa doença vai constar de uma relação elaborada pelo Ministério, aqui diz Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social, que hoje são diferentes. Doença do trabalho é aquela entendida como adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. E vai estar também, né, elencada, essas doenças do trabalho também estão listadas nessa relação que é feita pelo Ministério do Trabalho. Vamos lá. Não se considera, porém, como doença do trabalho. Isso vive caindo na prova. Não são consideradas doenças do trabalho. A doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a doença que não produz incapacidade laborativa e a doença endêmica adquirida por segurado, habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ok? Então, vamos lá. Não é doença de trabalho, doença degenerativa, doença, né, inerente ao grupo etário, doença que não produz a incapacidade laborativa. E também é uma doença endêmica da região onde o segurado vive. O segurado vive num local de serra onde, tá, a doença de Chagas ela é endêmica, tá? Se ele contrair Chagas, tá, a doença de Chagas, o mal de Chagas, isso daí não é considerado doença do trabalho. Ah, mas é porque ele foi, né, preparar a roça, ele acabou desmatando, e ele desalojou o barbeiro, e o barbeiro foi para a casa dele. Não, gente, aquela doença é endêmica da região. Agora, se eu tenho um agente de saúde que se desloca do seu local de moradia e acaba fazendo uma visita, pernoitando num local, né, por conta do trabalho, e ele é picado pelo barbeiro, significa dizer que ele vai adquirir Chagas tendo em vista uma situação de trabalho. Porque se ele não tivesse ido lá naquela região onde a doença de Chagas é endêmica, tivesse ficado lá onde ele mora, tá, ele não teria contraído essa doença. Aí sim eu vou dizer que é doença do trabalho. Mas as pessoas que vivem naquela região onde a doença é endêmica, eu não posso considerá-la como doença de trabalho, ok? Então vamos lá. Em caso excepcional, tá, vai que se faz um diagnóstico de uma doença que ela não está na lista de doenças do trabalho lá do Ministério do Trabalho, mas ela foi resultante de condições especiais em que o trabalho é executado e se relaciona diretamente com o trabalho. A Previdência deverá considerá-la como acidente de trabalho. Então, uma doença que não está na lista das doenças de trabalho, mas claramente ela resultou de condições especiais em que o trabalho é realizado, ela, né, se relaciona diretamente com um determinante que é do local de trabalho, então ela vai sim ser considerada doença do trabalho, ainda que não esteja na lista, né, que contém o rol das doenças. Vamos lá. O artigo 21, ele vai nos apresentar situações que se equiparam ao acidente de trabalho, tá? Primeira situação, aquela em que o acidente ao trabalho não foi causa única. Então, houve um acidente ligado ao trabalho, tá? O indivíduo, por exemplo, ele operando uma máquina, ele se corta e ele vai para o hospital e acaba tendo uma infecção hospitalar que gera um quadro de maior gravidade. Tá? Vai se querer alegar que a incapacidade foi por conta da infecção hospitalar, tá? Mas tudo começou com aquele corte produzido numa máquina que ele estava operando. Então, equipara-se também o acidente de trabalho, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, se juntou a outra situação, produz incapacidade. Nós vamos ler por inteiro, nós estamos só apresentando aqui. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de situações que a gente nem sempre associa como sendo acidente de trabalho. Por exemplo, ele foi
agredido por um colega, tendo em vista disputas relacionadas ao trabalho, ele foi agredido por uma pessoa privada do uso da razão, ele acabou se ferindo por conta de um ato de sabotagem, ou ele se encontrava na empresa quando teve um incêndio, um desabamento ou uma inundação. Também a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade e até situações de acidentes sofridos pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho, porque ele acabou indo à empresa para, evitar um prejuízo para a empresa. E aqui nós vamos ver também aparecer situações dos acidentes de trajeto. Então, vamos lá. Então, o primeiro caso, equipara-se ao acidente do trabalho para efeitos desta lei. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado ou para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Então, aqui aparece um dado importante que é o seguinte: produzir uma lesão que exige atenção médica para a recuperação, mesmo que não tenha produzido nem a morte, nem a redução, nem a perda da capacidade de trabalho, produzir uma lesão que exige atenção médica, eu vou considerar como sendo um acidente de trabalho. Então, mesmo que o acidente não tenha sido causa única, juntando a outra circunstância, é que se produz a morte, a perda ou a redução da capacidade de trabalho, ou que se produziu essa lesão que exige atenção médica, eu vou considerar essa situação como equiparada a um acidente de trabalho. Também se equipara ao acidente de trabalho, tá? De novo aqui, equipara-se ao acidente de trabalho, o acidente sofrido pelo segurado quando ele está no local e no horário do trabalho em consequência de, tá? Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, exemplo, tá? Uma empresa está próximo a um rio e a água do rio sobe, inunda a empresa e o trabalhador acaba se machucando e ele passa a ter uma situação de incapacidade onde ele vai ficar de auxílio-doença. Esse auxílio-doença será acidentário? Será. Por quê? Porque ele estava dentro da empresa no momento em que se deu aquela situação que determinou, a incapacidade dele, tá? Nós temos aqui uma situação, por exemplo, de um indivíduo que está trabalhando e entra um assaltante na empresa, aponta uma arma para o trabalhador ou bate no trabalhador, tá? Isso daí, é um ferimento causado por esse ato de agressão, vai gerar uma incapacidade laboral, seja permanente, seja temporária. É acidente de trabalho? É, tá? A segurança do trabalhador enquanto está no local de trabalho é responsabilidade da empresa. Então, esse ato de agressão, tá, de sabotagem, de terrorismo, nós vamos entendê-la como acidente de trabalho. Vamos lá. Também nós vimos que considera-se como equiparado ao acidente do trabalho a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Também se equipara ao acidente de trabalho, para efeitos dessa lei, o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho, quando esse indivíduo vai executar uma ordem ou realizar um serviço sob a autoridade da empresa. A empresa mandou o funcionário pagar uma conta no banco, entregar uma encomenda, entregar uma pizza, tá? Execução de ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa, o indivíduo se acidentou, acidente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito.
mesmo que fora do horário e do local de trabalho. Quando o trabalhador viaja a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada pela empresa, essa viagem, dentro dos seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade segurado. Segurado foi para um treinamento em carro próprio, sofreu um acidente, quem mandou ele fazer esse treinamento foi a empresa, dentro da sua política de capacitação de pessoal, ele se acidentou, isso é um acidente de trabalho. Percurso da residência para o local de trabalho ou deste para a residência, qualquer que seja, olha aqui, bem abrangente, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículos de propriedade do segurado. Equipara-se também ao acidente de trabalho, nós temos o parágrafo 1º dizendo o seguinte, que nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Ele foi se deslocar dentro da empresa para, né, um refeitório e sofre um acidente, tá? Acidente de trabalho, tá? Ele cai de uma escada, por exemplo, estava se deslocando para o refeitório e caiu de uma escada, acidente de trabalho, do mesmo jeito que aconteceria se ele caísse de uma escada no decorrer da atividade laboral dele. Não se considera agravação ou complicação de acidente de trabalho a lesão que foi resultante de acidente de outra origem e se associa ou se superpõe às consequências do anterior. Então, não se considera como agravação ou complicação de acidente de trabalho uma lesão que resulte de acidente de outra origem, embora essa lesão se superpondo ao acidente anteriormente, as consequências, né, do anterior provoque a incapacidade, tá? Então, seria o seguinte, o trabalhador, ele, trabalhando, ele torceu o pé e teve que engessar o pé, tá? Quando ele, tá, tira o gesso, ele resolve de imediato jogar bola com os amigos e ele acaba tendo uma pancada no mesmo local e a lesão anterior se agrava, tá? Eu vou considerar isso como agravação ou complicação do acidente de trabalho? Não, tá? Porque resultou de acidente de outra origem e se superpôs àquela lesão inicialmente causada pelo primeiro acidente, que esse sim foram um acidente de trabalho. Bom, o artigo 21A, tá? Ele fala do nexo técnico epidemiológico. Então, só para a gente se situar nessa nova matéria que vai aparecer aí. Ela é relacionada a acidente de trabalho? Pelo seguinte, as empresas são obrigadas a comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social. Então, ocorrido o acidente de trabalho, tem que emitir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Essa CAT tem um prazo até o primeiro dia útil seguinte ao acidente. Se houver morte do trabalhador, a comunicação tem que ser feita de imediato. Se não ao INSS, a autoridade competente, seja o diretor do hospital, a autoridade policial, um juiz, enfim, depois a gente vai ver isso com detalhe na Instrução Normativa 45. Muito bem, mas vamos dizer que uma determinada situação, nós sabemos que doença do trabalho é considerada acidente de trabalho, então uma empresa também tem que comunicar uma doença do trabalho que tenha ocorrido com um empregado seu, por exemplo, tá? E aí o que acontece é que as empresas, às vezes, não comunicam essa situação, entendendo que aquela doença não é relacionada a trabalho. Quando o segurado chega lá no INSS, ele não vai ter a CAT, porque quando é acidente de trabalho, ele recebe uma cópia da CAT que foi emitida pela empresa. Então, não foi comunicado como acidente, aquele estado em que ele se encontra, não foi considerado doença do trabalho, ele chega na perícia médica do INSS para fazer aquela perícia, né, inicial para a questão do... Já tirou 15 dias pela empresa e agora ele vai tirar o auxílio-doença. Então, ele se dirige ao INSS para requerer o auxílio-doença, vai passar pela perícia. A perícia, quando examina, verificando qual é a doença dele, pelo CID da doença, a perícia vai fazer um cruzamento de informações num sistema que está disponível lá no INSS,
daquela doença com a atividade econômica da empresa. A atividade econômica é essa referenciada pelo CNAE da empresa, Código Nacional de Atividade Econômica. Então, existe um sistema à disposição da perícia médica que já foi alimentado com informações epidemiológicas, com estatísticas, que vão permitir que, ao confrontar o código da doença com a atividade econômica da empresa, se verifique se existe correlação significativa, ou seja, se é comum acontecer aquele tipo de doença naquela situação daquela empresa por conta da atividade econômica que ela realiza. Se houver uma correlação significativa, a perícia vai estabelecer o que se chama de nexo técnico epidemiológico, de modo que vai ficar demonstrado ali, tendo em vista esse nexo, que se trata de uma doença que resultou de condições de trabalho, tá? E eu devo considerar aquela situação para as estatísticas acidentárias, eu devo considerar o benefício a conceder como sendo um auxílio-doença acidentário, ok? Muito bem, só que a perícia estabelece o nexo e ponto final? Não, a perícia vai dar ciência do estabelecimento desse nexo técnico-epidemiológico para a empresa, abre prazo para a empresa se manifestar. Caso a empresa, né, se manifeste, tá, vai se dar prazo para o segurado também se manifestar sobre, né, aquela situação, e nós vamos ver isso na sequência. Então, vamos lá. A perícia médica do INSS vai considerar como tendo natureza acidentária aquela ocorrência quando for estabelecido o nexo técnico epidemiológico. Porque o que é o nexo, senão uma vinculação daquela doença com uma condição ligada ao trabalho, tendo em vista a atividade econômica que a empresa desenvolve, tá? Então, a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência do nexo técnico epidemiológico entre o quê? Entre o trabalho e o agravo. Decorrente, então eu tenho aqui, né, o agravo. E tenho aqui o trabalho. Que tipo de trabalho, que tipo de atividade exerce aquele trabalhador? Eu vou saber qual é o agravo pelo CID e o trabalho pelo Código Nacional de Atividade Econômica. Então, a perícia médica do INSS vai considerar caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa, tá? E a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento, tá? A perícia médica do INSS deixa de aplicar o nexo técnico epidemiológico quando for demonstrada a inexistência do nexo de que trata esse artigo. E quem demonstraria a inexistência do nexo? A empresa. A empresa, em estado a se manifestar, ela tem um prazo para se manifestar, ela pode provar que aquele agravo não tem nada a ver com condição ligada ao trabalho. Então, a empresa pode requerer a não aplicação do nexo epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, a perícia estabelece o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Abre prazo para que a empresa se manifeste. A empresa, tá, pode se manifestar e conseguir a não aplicação. Se ela consegue a não aplicação, não se considerará aquela situação como sendo acidentária. Mas, se mesmo a empresa se manifestando, a perícia médica continuar aplicando o nexo,
a empresa, tendo em vista essa situação, poderá entrar com um recurso, caso, né, se mantenha a aplicação do nexo, esse recurso será encaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Depois que a empresa se manifesta, o segurado tem chance de se manifestar, e tanto a empresa quanto o segurado têm a chance de recorrer da decisão, caso eles discordem, tá? Vamos lá. A empresa, no artigo 22, ela é obrigada a comunicar o acidente de trabalho, é o que a gente chama de emitir a CAT, comunicação de acidente de trabalho, e a empresa comunica o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E se houver morte do trabalhador, a comunicação será imediata. A autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo. Então, aquela empresa que não emite a CAT quando é obrigada a fazê-lo, ela vai, ser multada. A primeira multa para aquela ocorrência de não comunicação é um salário mínimo. Se ela é reincidente, as multas vão ser aumentadas. Aí, em vez de um salário mínimo, eu dobro a multa para 2 salários mínimos. Então, a multa aí prevista pela não comunicação do acidente de trabalho, ela vai do menor valor de salário de contribuição, que é um salário mínimo, até o maior valor do salário de contribuição, que é o teto do regime geral, que hoje seria de R$ 4.157,05. Então, se ela não comunicou acidente de trabalho, multa de um salário mínimo. Se ela não comunicou 2 acidentes de trabalho, multa de 2 salários mínimos. Se é a segunda vez que ela deixa de comunicar acidente de trabalho, né, num prazo de até 5 anos para configurar a reincidência, nós vamos ter a aplicação da multa dobrada nessa situação de reincidência. Da comunicação do acidente de trabalho, da CAT, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Então, a CAT ela é emitida em várias vias, uma fica na empresa, outra vai para o INSS, outra vai para o segurado ou para o seu dependente, em caso de morte do segurado, e a outra vai para o sindicato. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem comunicar o acidente de trabalho o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu o segurado ou qualquer autoridade pública. Quando são outros que não é a empresa, aí não prevalece aquele prazo até o primeiro dia útil ou de imediato em caso de morte. Essa comunicação feita por outro que não a empresa, não exime a empresa da responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto nesse artigo. Então, se quem comunicou o acidente foi o próprio segurado, a empresa que deixou de cumprir a sua obrigação, ela será autuada e sofrerá a aplicação da multa, que vai de um salário mínimo até o teto, com duplicação a cada reincidência. Os sindicatos e as entidades representativas de classe podem acompanhar a cobrança dessa multa pela Previdência Social. E a multa de que se trata aqui, essa multa que vai de um salário mínimo até o teto, pela não comunicação do acidente de trabalho, não se aplica quando a incapacidade for caracterizada como de natureza acidentária por conta de nexo técnico epidemiológico estabelecido pela perícia médica do INSS. Então, se for a perícia médica do INSS a estabelecer o chamado nexo técnico epidemiológico, a empresa não comunicou porque entendeu que aquela ocorrência não era acidentária, o segurado, quando chega na perícia médica, tem a sua situação, investigada pela perícia e se descobre que existe nexo entre o agravo e o trabalho. A perícia médica estabelece o nexo técnico epidemiológico, aí não se autua a empresa porque a empresa não comunicou essa situação que depois foi objeto de estabelecimento do nexo técnico epidemiológico. Muito bem. Artigo 23 da Lei 8.213. Considera-se como dia do acidente, porque um acidente típico é assim, explodiu a caldeira, o indivíduo foi agredido, então tem data e horário para marcar. Mas quando é doença do trabalho ou doença profissional, são processos que vão se instalando durante um tempo, às vezes prolongado.
Então, tendo em vista essa natureza processual, de exposição, de exercício de atividade dessas doenças, profissional, né, ou do trabalho, a profissional é por exposição a agente nocivo, perdão, a do trabalho é por exposição a agente nocivo e a profissional é por conta de características inerentes à atividade desenvolvida. Mas seja um caso como outro, é um processo onde a doença vai se instalando. E eu tenho que definir o dia do acidente para emitir a CAT. E como é que eu vou definir se eu não sei exatamente quando começou? Então, aqui o artigo 23 diz o seguinte: considera-se como dia do acidente, quando for doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa. O trabalhador se sentiu mal, não pôde mais ir trabalhar porque estava muito mal. Né? Capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Ou se ele foi, né, alguém que se contaminou acidentalmente, o dia em que ele foi colocado em segregação compulsória, ou o caba é duro na queda. Ele, apesar de já estar doente, já estar assim, né, sentindo mal, ele continua trabalhando. Um dia ele passa por um exame, tá? Um exame médico na empresa, aqueles exames, né, periódicos que são feitos, e aí os exames estão todos alterados, a perícia da empresa, o médico da empresa constata: poxa, mas o senhor não está em condição de trabalho, é o dia do diagnóstico. Tá? Então, valendo o que ocorrer primeiro. Se primeiro ele se sentiu mal, ficou incapaz, não foi trabalhar, a data é dali. Se ele é duro na queda, continua trabalhando, e a perícia que diagnostica que ele nem pode estar trabalhando, que ele está doente, é o dia do diagnóstico, o que acontecer primeiro é que vai valer como data do acidente. E se ele for colocado em segregação compulsória por ter se contaminado acidentalmente na empresa, enfim, aí eu tenho a determinação da data do acidente como sendo o dia da segregação compulsória. E é sempre a data que acontecer primeiro, ok? Então, nós vamos encerrar aqui, porque a nossa próxima aula já vai ser estudando o regulamento. No regulamento, nós não vamos encontrar a definição do acidente de trabalho, tá? Mas vamos encontrar o que é o chamado acidente de qualquer natureza e disposições sobre a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Até a nossa próxima aula.